Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? E faz muito tempo que eu não faço uma Evolução X, então eu achei que seria uma boa ideia estar fazendo uma Evolução X hoje. E uma Evolução X que eu nunca fiz foi pro Agumon. Eu acho que agora é um ótimo momento porque a gente não só tem um Agumon X, a gente também tem um Black Agumon X. E os dois são bem semelhantes nas diferenças que surgem quando eles ganham a forma X. Então, vamos começar? Vambora! Então todo mundo tá cansado de saber como é um Agumon, e o Black Agumon não é muito diferente dele. Porém, a maior diferença, eu diria, é no fato de que ele é um pouco mais agressivo, né? O fato de que ele vai mais pro lado vírus da coisa. Então ele faz a mesma coisa que o Agumon, mas de uma forma um pouco mais bruta, um pouco mais forte, ele ataca os outros mesmo. Ele não é amigável que nem um Agumon, amigo de todos os Digimons, não. E mesmo o Agumon, se não for o parceiro do Tai, ele não é esse Digimon super legalzinho e amigo de todo mundo. Ele funciona como qualquer outro Digimon. Inclusive ele é um réptil, com aparência meio que de um dinossauro meio dragão, e esse tipo de criatura normalmente não é super amigável quando tá na natureza, né? A maior diferença vem quando a gente sabe que o Agumon é parceiro de um Digi Escolhido, então ele é super amigo desse Digi Escolhido. Convivendo com ele, ele acaba mudando bastante. Então eu imagino que seja por isso. Porém, na natureza, esses dois Digimons não são tão legais assim. Eu não diria que eles são tão amigáveis até com outros Digimons que têm parceiros, né? Ou com Biyomon, Tentomon e tudo mais, que normalmente eles são amigos porque a turma conecta com os Digi Escolhidos, mas quando a gente fala de natureza do mundo digital, acredito que as coisas sejam um pouco diferentes, até porque Agumon e Black Agumon são baseados em criaturas carnívoras, né? Mas, continuando. As habilidades de ambos são força física e fogo, onde eles normalmente gospem bolas de fogo, um da cor vermelha meio amarelada, o outro da cor verde. E força física, como eu disse, eles vão dar socos e chutes, inclusive eles são dinossauros pequenos, porém eles são bem musculosos, né? Não é um Digimon que vai ser fraco fisicamente de forma alguma, a gente vê isso inclusive em temporadas e jogos e tudo mais. Então são sempre Digimons bem fortes. Um ponto bem importante também, galera, a gente tá falando de um Digimon Black. Normalmente os Digimons Black têm algumas características mais poderosas do que a versão normal. Então, por exemplo, o Agumon seria mais forte de algumas maneiras, enquanto o Black Agumon seria mais forte de outras. Então, normalmente os Digimons Black têm mais força e um pouco menos de resistência. Às vezes é ao contrário, mas normalmente eles têm essa diferença entre eles. O que é muito importante também, porque a gente vai estar falando de transformações iguais para os dois. Então, sabendo como esses dois funcionam e sabendo também que ambos vão acabar evoluindo na maioria das vezes para um Greymon e um Black Greymon, a gente vai para o que acontece com eles quando eles conseguem o Anticorpo X. Então esses que estão aparecendo para vocês aí são o Agumon X e o Black Agumon X. E de cara vocês vão notar que eles têm o corpo bem maior, o corpo mais musculoso, né? Algumas partes do corpo, como o focinho deles e o braço deles principalmente, parece ser bem maior, as garras também, né? E uma característica muito importante desses Digimons que surge neles quando eles conseguem o X são as listras nas costas. Eles têm algumas listras, né, que lembram o Greymon, né? Então, por exemplo, o Agumon X, listras azuladas, e no caso do Black Agumon X, listras vermelhas. Mas por que isso acontece? Normalmente, quando esses Digimons evoluem para Greymon e Black Greymon, nessas formas eles têm algumas listras pelo corpo. Isso é muito importante porque essa é uma característica já da evolução deles. E se eles têm essas listras agora, nesse nível, mostra que eles já são bem mais fortes, mais evoluídos mesmo ainda estando no nível novato. E isso faz parecer que eles estão no meio do caminho para alcançarem a evolução de Greymon e Black Greymon, o que é bem interessante, né? Mostra para todo mundo como funciona mesmo a evolução em Digimon e como o Anticorpo X afeta o corpo, afeta o Digicore de um Digimon, né? É bem legal ver essas transformações de Digimons mais simples pro X, porque as diferenças são bem notáveis, é bem legal isso. Além disso, o tipo desses dois Digimons agora fica diferente. No caso, o Agumon X deixa de ser um Digimon do tipo réptil e passa a ser um Digimon do tipo dinossauro, e o Black Agumon X continua sendo um Digimon do tipo réptil. Isso deve afetar eles talvez em personalidade, talvez um pouco em
como eles funcionam em força e tudo mais. Eu não sei se vai mudar muita coisa, mas um ponto muito importante para eles, galera, é que eles se tornam Digimons um pouco mais agressivos. E como a gente viu, o próprio Agumon e o Black Agumon normais, na natureza já devem ser um pouco agressivos, né? Eles são dinossauros, eles são lagartos, são baseados em criaturas carnívoras. E aqui é dito mesmo que eles ficam bem mais agressivos. O Agumon X menos. Ele tem garras maiores, ele caça mais, ele acaba lutando de uma maneira um pouco mais bruta, né? Com mais agressividade, mas ele continua sendo o Agumon que todo mundo conhece. E é dito que ele tem um pouco mais de força nos músculos e por aí vai. No caso, o Black Agumon X funciona de uma maneira um pouco diferente disso, onde é dito que ele é muito mais agressivo do que o Agumon X. Ele é bem agressivo, ele se comporta como um predador, não importa onde ele esteja no mundo digital. Ele caça todas as presas que ele encontra pelo caminho, quase como se ele fosse um dinossauro carnívoro, um réptil carnívoro, passando fome. Ele tá o tempo todo caçando e atacando os outros. Acredito que não Digimons muito mais fortes do que ele, mas já nessa forma X ele se mostra mais forte do que o normal, então bem importante isso. Então dá pra gente perceber as diferenças entre o Agumon X e o Black Agumon X, que a gente já via no Agumon e no Black Agumon mesmo, e nas evoluções a gente vai acabar notando isso cada vez mais, onde um vai se tornar um Digimon, digamos assim, mais heróico, e o outro vai se tornar um Digimon mais bruto mesmo, que vai atacar os outros, mesmo que de vez em quando eles se entendam de alguma maneira, né? E agora, seguindo para as habilidades deles, onde eles têm habilidades físicas muito poderosas, então socos e chutes muito fortes, eles têm garras maiores para estar machucando seus oponentes de maneira muito melhor. Porém, a técnica principal desses Digimons são as bolas de fogo, são eles dispararem tiros de fogo da boca deles nos inimigos. E nessas formas X, eles aprenderam uma técnica nova, onde eles concentram essas bolas de fogo dentro da boca deles, dentro do corpo deles, até criarem uma carga muito mais poderosa e dispararem no inimigo, bem parecido com o que seria o tiro do Mega Man, onde o Mega Man consegue concentrar seu tiro no seu braço para dar um tiro mais poderoso. É quase a mesma coisa. Porém, às vezes é uma bola de fogo enorme, às vezes é um jato de fogo que eles soltam no inimigo bem poderoso. E no caso, parece que a versão do Black Agumon X é um pouco mais forte, onde é dito que ele solta todo o fogo que está dentro dele de uma vez. Então bem interessante aí, como eu disse para vocês, a forma Black normalmente tem alguns pontos um pouco mais fortes, mas não quer dizer que ele seja 100% mais forte. O Agumon normal tem as suas vantagens também. Mas sobre o Agumon X e o Black Agumon X, é isso. E só para encerrar, galera, um ponto muito curioso sobre esses dois Digimons é que o Agumon X tem todas as formas dele como X. Ele tem o Greymon X, o Metal Greymon X, o War Greymon X, até o Omegamon X. No caso, o Black Agumon X não tem todas ainda. Onde existe o Black Agumon X, existe o Black Metal Greymon X, existe o Black War Greymon X, mas a gente ainda não tem um Black Greymon X. Então quem sabe no futuro não demore tanto para que a gente tenha essa linha evolutiva completa finalmente, né? Por que eles deixaram o Black Greymon X de fora até agora? Não dá para saber, mas vamos ver quanto tempo vai demorar para ele finalmente ser criado. Mas então, galera, eu quero saber o que vocês acharam, tanto do Agumon X quanto do Black Agumon X, por favor, deixa aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser. Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Então fui de escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.